Você quer aprender a falar profissões em inglês sem ter que decorar vários vocabulários em inglês? Bem, estudante, nessa aula eu vou te ensinar como fazer isso. Mas antes, deixa seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreve no meu canal, alright? Sou Willy Tibiu, professor de inglês, e nessa aula vamos falar sobre profissões. Para começarmos aqui a falar sobre profissões, eu gostaria que você me falasse qual é a minha profissão. Eu sou professor de inglês. Professor de inglês é teacher. Teacher. Muito bem, estudante. Sabendo isso, você já sabe meio caminho aqui da nossa aula. Por quê? Porque a gente vai adicionar ER no final dos verbos para transformar verbos em profissões, como é o exemplo da palavra teacher ou da profissão teacher. Primeiro precisamos de um verbo, no caso teach, que quer dizer ensinar. E ao final desse verbo eu adiciono ER, certo? Então teach se transforma em teacher. Note que quando eu adiciono ER no final do verbo, eu estou transformando esse verbo em um executor, em uma pessoa que executa a ação daquele verbo. Teacher é a pessoa que executa o ato de ensinar, ou seja, professor. E assim, student, por diante, é só eu replicar essa mesma regra com outros verbos. Por exemplo, vamos imaginar o verbo dance, que é dançar. Dance, dançar. Se eu adicionar R, pois o verbo já terminou com E, eu vou transformar esse verbo em dancer, que quer dizer dançarino. Veja como é simples. Dance, dançar, dancer, dançarino. A mesma coisa com sing, que é cantar, singer, cantor. Outro exemplo, student, é o verbo drive, que é dirigir. Quando eu adiciono R no final, driver se transforma na profissão, piloto, motorista ou também player, né? É muito comum, se você joga videogame, ver lá no videogame soccer player ou apenas player, certo? Que é um jogador. Play, jogar, player, jogador. Tá, entendi. Posso fazer isso com todos os verbos, Will? Não. Toda regra tem sua exceção. Alguns verbos não dão certo, student. Um dos verbos que não dá certo com essa regrinha é o verbo cook, que quer dizer cozinhar. Segundo a regrinha é só adicionar ER, então cook, cooker, certo? Cook, cozinhar, cooker, cozinheiro. Não, student. No caso do verbo cook, cook é o verbo e cook também é a profissão. Então eu posso dizer uma frase assim: I cook lunch every day. Eu cozinho o almoço do dia. Ou I am a cook. Eu sou cozinheiro. Como que eu vou saber se cook vai estar no sentido de cozinhar ou de cozinheiro? Pelo contexto, student. Então, cook não se encaixa na regrinha de colocar ER no final, certo? Cook já é o verbo e já é a profissão. Will, como que eu falo a minha profissão em inglês? Como que eu vou apresentar a minha profissão em inglês? Por exemplo, eu vou dizer que eu sou um professor. É muito simples. Eu só preciso de uma estruturinha do verbo to be, I am, a preposição a e a minha profissão. Por exemplo, I am a teacher. I am a teacher. Ou se a sua profissão começa com vogal no início da palavrinha, você adiciona an. I am an English teacher. Lembra da regrinha? A antes de consoante, an antes de vogal. No caso da minha profissão, eu posso utilizar as duas. I am a teacher ou I am an English teacher. No caso de você que é motorista, trabalha com Uber, táxi ou algum outro aplicativo e você pegou uma corrida com um estrangeiro, você apenas vai dizer I am a driver. Eu sou um motorista. Você já está se apresentando com a sua profissão. Ok, student? Thank you very much for your attention and see you next class. Bye bye!